Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, para que eu e você possamos meditar na palavra do Senhor e estarmos hoje construindo uma nova moradia, ou melhor, construindo um novo capítulo da nossa história. O Senhor diz na palavra dele que tudo aquilo que nós pensamos ou entregamos nas mãos dele, quando nós entregamos de coração, ele sonda os nossos corações, ele faz conforme o nosso querer, porque ele atende o desejo do nosso coração. É assim que diz a palavra dele. Ah, irmã, como assim? A palavra do Senhor diz que a palavra dele é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e discerne a intenção que há no nosso pensamento, no nosso coração. Então ele sabe o que precisamos, muito mais do que você imagina. Então não adianta você tentar construir algo, ou melhor, fazer algo, falar algo que não está de acordo com o que o Senhor quer para você. Mas tudo que você pedir e o Senhor souber que faz bem e que vai fazer parte do projeto e do propósito que Ele tem para a sua vida, Ele vai conceder a você. Porque Jesus disse, né? Jesus lá nos evangelhos, perdão, gente. Jesus disse nos evangelhos que tudo que nós formos pedir, que nós possamos pedir ao Senhor, ao Papai do céu, em nome de Jesus, porque Ele vai nos conceder. É assim que está escrito. E Ele vou-lo concederá. Tudo o que pedires ao Senhor, peça no meu nome. É assim que Jesus diz. Então se lembre de pedir no nome de Jesus e o Senhor vai conceder a você, porque Ele é o nome sobre todo nome e há poder no nome de Jesus. Por quê? Porque Ele foi o único que morreu na cruz por mim, por você. E é por isso que nós ganhamos o direito de falar diretamente com o Pai, porque Ele quebrou essa barreira. No tempo dos profetas, nós tínhamos que chegar até os sacerdotes para que os sacerdotes se purificassem, fizessem toda aquela, né, toda aquela cerimônia ali que o Senhor exigia, para que aquele sacerdote falasse com o Senhor e o Senhor, através do sacerdote, enviasse um recado para nós. Hoje, depois que Jesus derramou seu sangue carmesim pela minha e pela sua vida, hoje nós temos acesso direto ao Pai. E Ele te ama e quer cuidar de você. Então não deixe de orar e pedir ao Senhor. E a palavra do Senhor hoje que nós vamos meditar está em Colossenses 3:23. E eu amo essa palavra, gente. Eu amo mesmo, de verdade. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Em outra versão está escrito assim, ó. Eu escrevi aqui para mim não me esquecer. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então nós não devemos jamais fazer as coisas aqui pensando se estamos agradando o homem ou não. Nós temos que sempre nos lembrar de agradar ao Senhor. E aqui eu falo de uma construção. Você constrói para receber aplausos ou para abrigar alguém? O pedreiro, quando nós contratamos um pedreiro, ele trabalha construindo uma casa para outra pessoa se abrigar. E nem por isso ele faz de qualquer maneira. Porque se ele fizer um trabalho ruim, nós vamos dispensá-lo. E assim é o Senhor comigo e com você. Ah, então o Senhor vai nos dispensar? Ele vai nos colocar em um canto até nós entendermos como Ele quer. E como Ele vai fazer isso? Ele vai falar conosco em particular. Ele vai nos ensinar. Ele vai tratar conosco. Como que você corrige o seu filho quando ele faz algo de errado? Ou você deixa, tá tudo bem, tanto faz, senão ele traumatiza. Você está construindo um, um,
péssimo ser humano, mas quando você faz como Deus ensina, quando você corrige, quando você faz com que ele volte, conserte o que ele fez de errado, você constrói um ser humano valiosíssimo. E esse é o que o Senhor deixou nas nossas mãos, porque filhos são heranças do Senhor. E a nossa construção é como eu disse, nós temos que construir algo para abrigar, não eu e você somente, mas nós temos que entender que quando o Senhor nos coloca à frente de qualquer coisa, Ele nos coloca para fazermos a diferença. E uma construção tem que ser sempre no Senhor. Tudo que eu faço, tudo que você tem feito, você tem agradado ao Senhor? Ou você tem procurado somente aplausos do homem? Ou você tem buscado somente a sua vanglória? Ou você acha que todos têm que te aplaudir porque você é bom em tudo que faz? Porque você ajuda fulana, porque você ajuda o Bertrano. Ai, porque eu orei para fulana. Ai, porque eu fiz isso. Ai, porque eu fiz aquilo. Você está procurando construir o quê? Uma casa firmada na areia? Porque aquele que faz, ele não precisa de aplausos, ele precisa da aprovação do Senhor. E essa aprovação ninguém vai te dar. E é o que esse versículo está nos dizendo. Quando fizeres, faça como se estivesse fazendo para o próprio Senhor. Se o Senhor estivesse na sua frente hoje e te pedisse para fazer algo, por mais simples que seja, você ia fazer de qualquer jeito? Ah, é para Deus mesmo, tá bom assim, Ele aceita, Ele entende o meu coração. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Ela diz que temos que fazer tudo com excelência. E se eu tenho que fazer com excelência, como que eu posso chegar diante de um Deus todo-poderoso que me dá vida, que me dá saúde, que me dá trabalho, que me dá recursos, que me dá casa, que me dá cama, que me dá sono? Porque não adianta eu ter cama, casa, carro, dinheiro e não ter um sono tranquilo, não ter uma saúde boa. Então, tudo vem do Senhor, tudo vem dele, tudo é para ele e tudo é para a glória dele. Então, não adianta você dizer, não, eu estou fazendo porque eu tenho que fazer bem feito, porque o fulano vai ver. Você está perdendo seu tempo. Porque aquele que te dá condições para fazer tudo isso é que merece a glória. Então, quando for fazer para o Senhor, mesmo que seja acender uma luz, faça com amor e com excelência. Porque o Senhor, Ele te recompensa em oculto. Ele não precisa de multidão para te honrar, mas Ele te honra no meio de todos, no tempo oportuno, para que todos saibam que Ele é o dono da sua vida. Ele não precisa que ninguém faça nada para Ele, mas Ele conta com a minha e com a sua vida para que todos sejam alcançados pela graça e pelo amor imerecido que Jesus derramou na cruz por mim e por você. E como que você pode dizer que para Deus serve qualquer coisa, porque Deus conhece o teu coração? Deus conhece mesmo a sua falta de interesse, o seu desleixo. Você passa o dia todo trabalhando, cavucando um celular, né? Vendo porcarias no celular. Você passa o dia todo ajudando todo mundo, mas não tira 5 minutos para falar, Senhor, estou aqui. Você tem se lembrado de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem colocado nas tuas mãos? Não adianta fazer nada, porque toda obra precisa de liga, como eu disse, precisa de persistência. Nós precisamos estar perto do dono da obra.
Eu estou construindo uma casa e se eu não comunicar com o arquiteto e com o empreiteiro e com os pedreiros, essa casa não vai ficar do meu gosto. Porque eles vão fazer de qualquer maneira. O dono não liga, vamos fazer assim mesmo. Mas quando eu estou por perto e o nosso artífice construtor é o próprio Deus, Ele está sempre por perto, esperando para que eu e você coloquemos nas mãos dele o que nós não damos conta de fazer. Porque por isso que a palavra diz que quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Sabe por quê que o Senhor disse isso? Minha filha, quando você diz, agora eu não aguento mais, morri, não tenho força para nada. É assim que a gente costuma dizer, né? Tô só o pó. Nós somos pó mesmo. Aí nós reconhecemos que sem Deus nós não somos nada, sabe por quê? Porque neste momento, o Senhor, aí a gente fala, Senhor, se não for o Senhor, não, nem levantar, não levanto mais. O Senhor nos coloca de pé, abre aquela porta que ninguém imagina, envia recurso de onde ninguém imagina. Ele faz o sobrenatural acontecer, ele abre todas as fronteiras, ele providencia aquilo que ninguém imaginava que poderia acontecer. Ele toca no coração de alguém que tem uma empresa, ele conecta essa pessoa a você e te coloca onde ele quer, para que você saiba que tudo tem um propósito. Então não faça nada de qualquer maneira. E eu digo para vocês isso porque eu vivo milagres todos os meses, todos os dias, todas as horas, em todas as áreas da minha vida. Eu sou um milagre, eu sou o improvável na vida, porque ninguém acredita aonde eu estou, como eu estou, e ninguém se conforma, porque eu não tenho que explicar nada para ninguém, porque quem me deu foi Deus, quem faz é Deus, quem me coloca de pé todos os dias é o Senhor, a glória é dele, a honra é dele, tudo é para ele, tudo é por ele, e tudo que faço eu quero fazer cada dia melhor para o Senhor. Sei que tenho que fazer melhor, sei que posso fazer melhor e tenho que, diante de vocês, a pedir perdão a Deus todo momento, porque Ele me dá o melhor. Ele cuida de mim, mas eu nunca vou dizer que, para Deus serve qualquer coisa. Eu sei que às vezes as pessoas olham para mim e dizem, ela vai fazer isso? Uma impura, como disseram para aquela mulher, uma improvável, uma prostituta, tocando no mestre. O Senhor Jesus disse, pois o que vocês tinham que fazer por mim, ela está fazendo, lavando os meus pés, secando com seus cabelos, beijando os meus pés e ungindo o meu corpo para que eu seja preparado. Então, não é a minha pessoa, porque eu realmente sou, como diz Isaías, como um trapo de imundície. Ai de mim, porque não sou nada, sou pó da terra, mas o Senhor me fez vaso de barro e dentro de mim tem algo valiosíssimo. E o que é? É o Espírito Santo de Deus. É a essência do Senhor. E Ele quem me deu isso. É dele. Tudo é dele.
E tudo que Ele colocar nas minhas mãos, mesmo na minha pequenez, eu quero fazer para a glória dEle. Porque mesmo que não deem valor, eu não estou aqui para saber o que o ser humano pensa ou deixa de pensar. Eu vou fazer o que o Senhor mandou. Sempre. Se vocês receberem, amém. Se não receberem, eu levo de volta. Porque o Senhor disse que aquele que não te recebe, bata até a poeira da sua cidade, da sua casa. Então eu estou aqui para fazer o melhor, como se estivesse fazendo para o próprio Senhor. Então tome posse da sua vitória. O Senhor hoje te visita e quer te entregar algo grandioso. Preste atenção em quem vai chegar até você e tome posse do que o Senhor colocar nas tuas mãos. Ah, mas é isso? Não olhe o tamanho. Muitas das vezes nós vemos histórias que pais dão bíblias para os seus filhos de presente. E os filhos rejeitam, mas esquecem de folhear ela. E dentro tem escrituras, tem chaves de carros, tem empresas e tem também, sabe o quê? Assinaturas no nome dele. Então é do Senhor, é Ele quem dá. E eu tomo posse da minha vitória hoje. Tome posse da sua vitória. Faça sempre o melhor, como se estivesse fazendo para o próprio Senhor. Tome posse dessa palavra. Deus é contigo. Deixe no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.